Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia, vamos nessa, vamos lá aprofundar sobre as 9 atitudes que precisamos ter em 2026, que precisamos focar, que precisamos agir, que precisamos prestar atenção. Então acabamos de falar sobre o conhecimento, agora vamos falar de um ponto que assim, eu falei muitas e muitas vezes que não é o foco aqui, mas por sempre perguntarem, por sempre assim existir essa possibilidade, essa conversa, eu vou trazer aqui esse assunto que é sobre dinheiro. Mas veja só, o dinheiro que eu vou falar aqui não é como você ganhar dinheiro, não é o que você precisa fazer exatamente. É assim, o que eu comecei a perceber nessa minha nova jornada e que eu estava fazendo assim de muito errado e que não estava trazendo resultado. E agora, né? Não do jeito que eu gostaria ainda, por isso que eu não falo sobre dinheiro aqui, porque o meu foco não é esse e eu ainda não tenho autoridade para falar sobre, mas eu queria trazer alguns pontos que eu comecei a perceber sobre essa questão do dinheiro, beleza? Então, o primeiro ponto, vou ser bem rápido aqui, porque é um assunto que eu ainda não domino, entendeu? Que eu ainda estou aprendendo a dominar, por isso que eu não falo aqui e não vai ser da minha intenção falar sobre isso, mas alguns pontos que eu comecei a perceber sobre isso, estudando, me dedicando, apanhando, levantando, caindo de novo, fazendo besteira, corrigindo, ou seja, buscando conhecimento, mentoria, escutando meus mentores, pagando pra caramba por essa informação. Eu comecei a perceber que o dinheiro, ele existe em um idioma e você precisa aprender o idioma do dinheiro. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é interessante e que eu comecei a perceber, é isso. É que existe um idioma do dinheiro, cara. E você precisa aprender o idioma do dinheiro. Ou seja, do mesmo jeito que você precisa aprender inglês, português ou qualquer outra língua aí, você também precisa saber o idioma do dinheiro. Aonde é que ele está, entendeu? Como ele fala, como ele conversa. E você precisa ter essa relação, por incrível que pareça, eu estou começando a perceber que você precisa ter essa relação quando você começa a tratar sobre o dinheiro. E outro ponto importantíssimo, que eu estou sempre trazendo, né, o princípio milenar, ou seja, o conjunto de livros que está dando certo há milênios, que ele fala um ponto importantíssimo sobre essa questão do dinheiro. Ele fala que você não pode servir a 2 senhores. E quando ele fala essa questão de 2 senhores, ele não está se referindo ao inimigo que a gente acha que é esse outro adversário, trazendo entre aspas, porque Deus não tem adversário, mas existe um tipo de adoração, palavra correta, existe um tipo de adoração que se você começar a idolatrar e a adorar esse Senhor, você se afasta completamente da realidade e de quem realmente você deve servir e adorar, que é a Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando você se apega muito ao dinheiro, não é o dinheiro vivo, é o amor ao dinheiro. Ou seja, você não tem, veja só, você não tem o dinheiro, mas você tem tanto amor pelo dinheiro que você começa a servir, que o seu comportamento ele começa a ser direcionado ao dinheiro e não à vida, e não a
estado de presença, ou seja, você viveu agora, viver enraizado na vida, e a vida todos nós sabemos que é Deus. Então, quando você mesmo sem ter, mas ama o dinheiro, e o dinheiro ele começa a mover a sua vida, você começa a se afastar da verdadeira vida e da vida eterna e de viver a sua vida na realidade, porque você vai estar sempre focando em um outro Deus que se chama Mamon, que é o Deus das riquezas. Então, quando você começa a correr atrás do dinheiro, e isso que eu tô falando, gente, é aquilo que eu falei para vocês no começo. É o que eu percebi, é o que eu estou vivendo. E com o longo do tempo, apanhando, sofrendo, entrando em dívida, saindo de dívida, que eu comecei a perceber que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Vê que louco. Se você parar para perceber, é exatamente isso que acontece, pô. Quanto mais você se preocupa, quanto mais você corre, quanto mais você fica em busca dele o tempo inteiro de forma errada, a qualquer custo, ele começa a fugir de você. Vê que louco. Por que eu comecei a entender isso? Porque existe uma parábola chamada borboletas no jardim. E essa parábola é interessante e vai fazer você entender sobre justamente esse correr que eu estou falando. Porque existia um homem, vê só que louco, existia um homem que ele era louco, que ele era fanático por borboletas. Só que aí ele começou a ir em alguns lugares e em outros lugares tentar buscar essas borboletas. E toda vez que ele tentava buscar, toda vez que ele tentava correr atrás dessas borboletas, ela começava a fugir dele. Em todo lugar que ele chegava, ou as borboletas que ele pegava, com algum tempo essas borboletas morriam. Então ele sempre tinha que estar atrás, sempre tinha que estar indo atrás em alguns lugares para buscar as borboletas que ele queria que ficasse na casa dele. Só que ele não conseguia tratar essas borboletas e ele não conseguia falar o idioma dessas borboletas e elas sempre morriam. E toda vez que ele ia buscar essas borboletas, toda vez que ele ia correr atrás, elas sempre fugiam e ele tinha dificuldade de alcançar e de buscar essas borboletas. Até um ponto, até um dia que ele chegou na casa de uma pessoa e viu que existia flores e no quintal dessa pessoa era extremamente florido, com várias flores, com assim, quando lembra de um lugar que você chega que é tão florido, que é tão lindo, que você fica tão vislumbrado com aquilo que você não consegue nem prestar atenção que ali existe várias borboletas, existem muitas borboletas e existe uma diversidade de borboletas enormes que você nem percebe de tão focado nas flores, no jardim tão florido que existe. E aí ele começou a observar que o dono daquela casa, o dono daquele jardim, ele não precisava focar nas borboletas, porque a única coisa que o dono daquele jardim estava focado era em manter o seu jardim extremamente florido e cuidado. E ele disse, caramba, e aí foi quando caiu a ficha, né, para aquele homem. Ele disse, caramba, e eu o tempo inteiro correndo atrás de uma coisa que na verdade eu nunca precisava correr. A única coisa que eu preciso focar e a única coisa que eu preciso prestar atenção é no meu jardim. Como é que o meu jardim está?
como é que eu estou cuidando e o que eu estou trazendo para dentro do meu jardim. Porque se eu manter o meu jardim florido, se eu manter o meu jardim novo, intacto, o tempo todo florescendo, as borboletas, elas vão viver no meu jardim, elas vão viver na minha casa, elas vão fazer questão de chegar até mim. E eu não vou fazer esforço nenhum para correr atrás dela, porque ela está o tempo todo vindo no meu jardim, porque a única coisa que eu precisava cuidar, eu não estava prestando atenção. Mas agora, com a atenção voltada para o meu jardim, as borboletas estão vindo de livre e espontânea vontade. Então, é basicamente isso que a gente precisa entender quando a gente fala sobre o dinheiro. Então, quando eu entendi isso e quando eu percebi, quando trouxe aquela clareza, quando abriu essa consciência para minha vida, eu disse: caramba, eu estou focando e eu estou gastando energia essa minha vida inteira no lugar errado. Eu não tenho que focar no dinheiro, porque quando eu foco no dinheiro e quando eu coloco o dinheiro como prioridade na minha vida, eu estou esquecendo de viver a vida do jeito que ela é. E eu estou me afastando do Criador, porque eu estou servindo a Mamon. E eu não posso de jeito nenhum me afastar da vida, me afastar do estado de presença, me afastar do agora, porque a vida, ela é agora. Porque quando eu estou focado em Mamon, Senhor das riquezas, quando eu estou focado no dinheiro, especificamente no dinheiro, eu não vivo o agora. E não viver o agora é não cuidar do meu jardim. Então, eu preciso estar constantemente focado e cuidando do meu jardim, para que aí sim as borboletas, ou seja, o que eu estava correndo atrás o tempo inteiro, que agora ele corra atrás de mim, porque o meu jardim está florido e o meu jardim está cheio de pétalas e de flores, que vai ser irresistível as borboletas não alcançarem e não fazer questão de viver no meu jardim. Então, é uma parábola que a gente precisa parar um pouco para pensar e precisa trazer para a nossa vida e dizer: caramba, isso é verdade, velho. Isso é a pura verdade. Porque quando eu foco numa coisa, isso, ou seja, quando eu gasto energia metabólica naquela coisa, aquela coisa sempre vai correr de mim. Então, quando eu entendo o idioma do dinheiro, eu consigo entender que correndo atrás dele, ele corre muito mais longe de mim. E eu preciso cuidar das minhas flores, do meu jardim. Se eu quiser atrair as borboletas, eu preciso fazer exatamente isso. Então, para essa semana, eu queria que você parasse um pouco para pensar e olhasse a fundo essa parábola, essa analogia que eu trouxe para vocês e colocasse na vida de vocês e entendessem que realmente eu não preciso correr atrás de nada. Eu preciso apenas cuidar do meu jardim para que eu consiga atrair essas coisas. E na próxima segunda a gente conversa e entra mais a fundo nessa analogia que eu trouxe para vocês. Beleza, pessoal? Vamos nessa, que a vida tá aí, ela precisa ser muito bem vivida.